Será que a morte teria uma forma visível e se manifestaria para a pessoa que está prestes a partir desse mundo, como se ela tivesse vindo buscar? Qual seria sua aparência? Seria aquela imagem sinistra de um ser com uma foice com a qual nós nos acostumamos? E se alguém a invocasse, será que teria seu pedido atendido? Olá, amantes de mistério e do sobrenatural. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Mundos, o seu portal para o desconhecido. Eu sou o Javas Lancaster, seu anfitrião, e te convido a acompanhar agora comigo o relato intrigante sobre o dia em que a morte atendeu um chamado. O relato a seguir foi enviado por uma pessoa que prefere não se identificar, a quem vamos chamar de Joana, e que compartilhou conosco uma experiência pessoal acontecida com sua bisavó. Olá, Javas. Eu me chamo Joana, sou sua seguidora, e me inscrevi no canal assim que encontrei, porque me fascinam esses relatos de casos sobrenaturais. Eu gostei muito do seu conteúdo, tanto que decidi compartilhar aqui uma experiência pessoal. Sabe aquelas histórias de manifestações sobrenaturais que a gente costuma ouvir e dão medo, mas que parece que só acontece com os outros e que a gente ouviu de alguém que é amigo do tio, do irmão de fulano, que jura de pé junto que é verdade, mas que por se tratar de alguém que a gente não conhece fica longe da realidade e mais parece lenda do que verdade? A experiência que vou compartilhar é bastante assustadora e ao contrário de tudo isso que eu disse, pois me causa arrepio só de pensar. Porque quem vivenciou essa experiência foi minha bisavó, de quem eu não tenho nenhuma razão para desconfiar que seja mentira. Minha bisavó era uma pessoa difícil, daquelas pessoas idosas que são bastante teimosas e rabugentas e que guardava consigo uma característica comum às pessoas de personalidade forte e bastante rígidas. Prezava pela moral e bons costumes. Daí o fato de eu acreditar que a experiência que ela teve com certeza era algo fora do comum. Realmente ela via algo que a perturbava. Talvez fosse algum tipo de alucinação ou delírio por conta da sua idade e pelas condições de sua saúde que já haviam a debilitado bastante, inclusive seu raciocínio. Mas embora eu considerasse essa hipótese, nunca descartei a ideia de que o que ela dizia sobre a visão que aparecia para ela pudesse se tratar mesmo de uma manifestação sobrenatural. Minha bisavó vivia chamando a morte, e ela insistia tanto em invocar a morte que teve seu pedido atendido. Ficou muito doente, sofreu por um longo tempo com a doença. Foi definhando dia após dia e acabou morrendo lenta e dolorosamente. Sempre que minha bisavó, que era muito ranzinza, se irritava com alguma coisa ou alguém, praguejava, xingava, maldizia a vida e tudo à sua volta, em voz alta. Gritava com raiva e levantando as mãos para o céu, chamando a morte de maldita e chamando para que a morte a viesse buscar. "Vem logo me buscar, maldita", dizia ela. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu ia visitar ela no interior da cidade. Minha bisavó obrigava todos os bisnetos a cumprimentar ela com as mãos fechadas e unidas, pedindo a bênção, com as mãos unidas como se estivéssemos rezando. Ela chamava a gente de peste e mandava que eu e os outros bisnetos pedíssemos a bênção. "Peçam a bênção, suas pestes", dizia minha bisavó, e a gente, sem contrariar e por respeito a ela, pedia. Ela não era uma pessoa ruim, mas era do tipo durona, rígida e sistemática. Hora ou outra se irritava com a correria da criançada pela casa. E um domingo em família ela pediu para seu marido, meu bisavô, pegar sua bengala no quarto, e ele não a ouviu, pois estava na cozinha. Então minha bisavó se levantou e começou a esbravejar com ele. Não demorou muito para ela começar a dizer que preferia morrer do que continuar casada com ele. Chamou a morte diversas vezes, dizendo que a maldita podia levar ela naquele momento, já que ela vivia rodeada de gente burra e que não prestava para nada. Um dia meu avô contou que ela esbravejou tanto com ele que chegou a pegar uma vassoura e ameaçar bater nele. Ficou tão irritada que quase bateu mesmo. De novo disse que se a morte não viesse buscar ela mesma iria dar um jeito. Na mesma noite, segundo conta minha bisavó acordou gritando no quarto, dizendo que um cachorro enorme havia entrado na casa. Meu bisavô acendeu todas as luzes e ambos procuraram o animal por toda parte. Minha avó diz se lembrar que a mãe não deixou nenhum dos seus 9 filhos saírem do quarto, até que encontrasse o animal, mas ninguém encontrou nada. Minha bisavó afirmou com tanta clareza que viu o cachorro e contou que o animal entrou pela porta do quarto e rosnou para ela, mostrando os dentes afiados. Quando foi tentar dormir e apagaram-se as luzes, lá estava o cachorro, em pé, com os olhos vermelhos, encarando ela de cima do guarda-roupa. Minha bisavó soltou um grito tão alto e medonho que as crianças começaram a chorar de pavor e juraram que ela quase chorou também. Tamanho foi o horror daquela visão demoníaca. Minha avó conta que minha bisavó só conseguiu dormir no outro dia, na base de calmantes. Depois daquela noite, coincidência ou não, uma série de acontecimentos estranhos começou a acontecer na família. Meu bisavô adoeceu ficando com a coluna travada, sem comer, morrendo algum tempo depois, muito magro no hospital. Meu tio-avô, irmão da minha avó, se envolveu em um acidente enquanto andava de bicicleta.
Ficou gravemente ferido, não resistiu aos ferimentos e morreu 13 dias depois. Uma das minhas tias também adoeceu e morreu alguns meses depois, de uma doença que ninguém descobriu até hoje. Minha bisavó também ficou doente e teve que amputar uma das pernas, após a piora de uma diabetes que ela nem sabia que tinha. Porém não morreu. Minha avó, que conta essa história, também adoeceu e hoje vive numa cadeira de rodas. Eu me lembro que anos depois de ouvir essa história, eu já adulta fui visitar minha bisavó em sua casa. Uma moça que cuidava dela pediu para eu ficar com ela enquanto ela ia à farmácia comprar remédios. Quando entrei em seu quarto eu vi ela deitada na cama, respirando fundo, muito debilitada. Fui pedir sua bênção e no momento em que me aproximei do seu corpo magro, ela abriu os olhos e puxou minhas mãos pedindo-me algo que nunca vou esquecer. Ela pediu com um olhar de pavor que, pelo amor de Deus, que eu tirasse aquele maldito cachorro dali, pois para ela aquela presença sinistra tinha vindo buscá-la. Eu me arrepiei inteira, ainda mais pelo tom da voz dela que sussurrava nos meus ouvidos. Lembrei na hora da história que minha avó conta até hoje, e mesmo com medo, preferi achar que ela estava delirando. Olhei para o guarda-roupa para tentar ver o tal cachorro, mas no mesmo momento me assustei com a moça abrindo a porta do quarto, segurando uma sacola com remédios. Gentilmente ela me pediu para sair, pois minha bisavó precisava descansar e ser medicada. No meu interior fiz uma oração para minha bisavó e quando saí de lá eu juro que ouvi 3 latidos vindos de dentro do quarto. 3 dias depois chegou a notícia que minha bisavó havia falecido. Ela morreu com 105 anos. Embora eu tenha tido a impressão de ter ouvido os latidos do suposto cachorro, não vi nada no quarto. Mas até hoje sinto calafrio só de pensar dessa experiência. Seja coincidência o que houve com as pessoas da família, delírio, alucinação ou mesmo algo fora do comum a visão daquela presença sinistra, o fato é que algo de muito estranho aconteceu. O que você achou desse relato? Você já teve ou sabe de uma experiência sobrenatural que aconteceu com alguém próximo a você? O que você acha que realmente aconteceu com a bisavó? Seria delírio, alucinação ou algo realmente sobrenatural? Você acredita que invocar a morte ou mexer com o sobrenatural pode trazer consequências reais? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Caso tenha um relato que gostaria de ver contado aqui, envie para o e-mail na descrição. Eu sou Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar o canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau!